Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Karina, estudante de medicina e terapeuta há mais de 10 anos. Hoje eu trago um assunto super importante, que é o tema da esquizofrenia e mediunidade. Eu vou trazer o conceito desse problema mental, que é grave, né? E também a diferenciação e a semelhança, tá? São dois fenômenos que podem ocorrer simultaneamente. A ocorrência de um não é excludente do outro, tá? Eles podem ocorrer simultaneamente e a linha é tênue que separa, por isso que as pessoas que detêm essa capacidade da mediunidade, elas precisam estar buscando sempre o equilíbrio, uma higiene profilática da vida espiritual, manter uma higiene do sono também é importante, né? Cuidar da sua saúde de forma integral. E a esquizofrenia, ela é uma doença mental crônica grave, né? Existem várias teorias que a gente vai abordar durante aqui esse vídeo. E eu vou trazer esses conceitos, a diferença e a semelhança, tá? Então, a esquizofrenia ela é uma doença mental crônica caracterizada pela perda de contato com a realidade através de surtos psicóticos, sendo a psicose uma das características mais básicas, né? São os surtos no decorrer, no curso da doença, a pessoa vai manifestando uns surtos psicóticos, né? E isso é o que caracteriza. Ela tem um surto, aí entra em crise, depois há uma melhora, com medicamento, uma melhora significativa. É importante manter o acompanhamento, porque senão a pessoa degringola totalmente. E você tem o controle e não tem a cura. Os antipsicóticos, eles agem para a pessoa ter alguma qualidade de vida, né? Não são efetivos na cura. Então é importante manter um acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico. A medicina divide os sintomas em positivos e negativos. Os sintomas positivos são caracterizados por alucinações visuais, táteis e olfativas. Ela sente cheiro que ninguém vê, que ninguém sente. Vê imagens que ninguém vê, são alucinações, né? Alucinações táteis, ela sente insetos percorrendo sua pele ou coisas dentro dos seus órgãos internos, como se alguém tivesse com a microcâmera espionando, são alucinações, né? E existem também, entre as alucinações auditivas mais comuns, a pessoa escuta ordens de comando, mandando ela matar alguém ou se matar, são bem comuns também no quadro. Ela escuta vozes de pessoas conversando e se dirigindo a ela, essas vozes em tom crítico e abusivo, discriminando-a, fazendo bullying, são vozes na sua cabeça aqui, ou dando ordens de comando para suicídio ou para matar outras pessoas, né? Entre outros sintomas positivos também existem os delírios que são as ideias delirantes. São ideias que elas podem ser até condizentes com a realidade, mas em outra situação, né? As ideias delirantes, elas não são absurdas, como as alucinações. Por exemplo, uma pessoa num surto em curso, ela pode ter uma alucinação de que ela foi abduzida por extraterrestres. Então, isso é uma ideia absurda, é uma alucinação. A ideia delirante são ideias irredutíveis, né? Mania de perseguição, que alguém tá perseguindo ela para matar, ou que ela tá sendo traída, ou que, enfim, ideias delirantes e irredutíveis também fazem parte dos sintomas positivos, né? Ela tem uma forte convicção e são ideias irredutíveis. Pode ter também delírios de roubo, porque ela está sendo roubada pela família, pelo sócio. Imposição de pensamento, muito importante esse sintoma aqui, que também é muito comum no quadro psicótico, tá? A pessoa, ela sente
que há uma perda na vontade dela própria e ela sente que os outros estão impondo o seu pensamento através de ordens ou comandos telepáticos. E ela acredita que as pessoas conseguem ler os pensamentos da sua mente. Ela acredita também que ela consegue ter uma comunicação telepática com outros. E que os seus pensamentos são transmitidos a outros e são impostos por forças externas, como se aquele pensamento não fosse fruto do seu aparelho psíquico, como se aquele pensamento fosse uma ideia imposta por outra pessoa. Ela tem essa forte convicção. É muito comum nesse quadro. Sensação de ser perseguido pela pessoa, por outras pessoas, ser ameaçado. Alucinação é uma ideia fantasiosa, como ser abduzido por extraterrestres. Então, outro sintoma positivo que também caracteriza fortemente esquizofrenia: alteração cognitiva e do pensamento, discursos desorganizados e de difícil compreensão, ideias desconexas, interrupção ou mudança abrupta de assunto sem consistência discursiva. Ela conta uma história que tem começo, não tem meio nem fim, ela degringola no discurso, a pessoa não consegue entender o que ela está querendo dizer. Ela faz umas conexões totalmente sem nexos, assim, que sabe, uma explicação causal no discurso que não tem um raciocínio lógico, não tem uma consistência discursiva. Ela pode apresentar alterações de motricidade com movimentos repetitivos e estereotipados, né? Isso é muito comum também. Você percebe que quando a pessoa tem essa doença em curso, ela apresenta movimentos, tipo, fica assim, de um lado para o outro. São movimentos estereotipados, movimentos estranhos que as pessoas normais não reconhecem aquilo como normal. São estereotipias do quadro, né? A gente fala movimentos repetitivos e estereotipados. E aí a gente também vai dividir os sintomas negativos do quadro, que o mais clássico é o embotamento afetivo. A pessoa vai perdendo a capacidade de manifestar, de sentir ou de expressar emoções, né? Ela vai ficando embotada emocionalmente, afetivamente. E também apresenta reações emocionais inadequadas, além do descuido com a higiene, que é outro sintoma negativo, né? Passa dias sem tomar banho, não escova os dentes, é outro sintoma de quadro negativo. Então, a psiquiatria e a medicina, ela começou a estudar esse problema e desenvolveu algumas teorias para explicar a causa, né? Dentre as teorias etiológicas mais aceitas, existem algumas que eu vou elucidar. A primeira é a teoria genética, que a gente sabe que existe um fator genético e hereditário nas famílias que apresentam pessoas com esquizofrenia. É muito comum, teve um antepassado, um ancestral que teve o quadro, um tio-avô, aí vai o irmão. Então, a ciência já comprova que existe um fator genético e hereditário, e também através de estudos epidemiológicos, a gente já tem acesso a esses dados, que se você tem um irmão com esquizofrenia, a sua chance é 10% a mais de desenvolver em algum momento da sua vida o quadro, em algum momento da vida, né? 10% a mais do que o restante da população mundial. Se for um irmão gêmeo dizigótico, que são irmãos gêmeos que não parecem, essa chance aumenta para 50%. E se o gêmeo for monozigótico, ou seja, gêmeos idênticos, a chance é 100% de desenvolver o quadro em algum momento da sua vida. Nessa teoria, a teoria genética,
a pessoa tem a genética para manifestar a doença, e ela manifesta a doença quando existe algum fator externo que serve como gatilho desencadeante, algum fator estressor, tá? Algum fator ambiental, que é chamado evento estressor psicossocial, que pode ser a morte de um familiar, perda de um emprego, rompimento amoroso, uso e abuso de substâncias como cannabis e ayahuasca. Também são gatilhos que fazem a doença se manifestar. Então, em psiquiatria também a gente tem outra teoria causal, de explicação causal, que é a teoria neuroquímica, que é com base nessa teoria que foram desenvolvidos os antipsicóticos, os remédios que tratam a doença. Na teoria neuroquímica, a gente explica através da hipótese da teoria dopaminérgica, que no quadro da esquizofrenia, vários neurotransmissores estão em desequilíbrio. O principal deles é a dopamina, tá? A gente sabe que em todo transtorno mental, seja psiquiátrico ou neurológico, existe a função ou a disfunção de algum neurotransmissor. Por exemplo, quem tem mal de Parkinson, existe uma deficiência de dopamina, que é o neurotransmissor da vontade, um neurotransmissor que faz você ir à luta, que trabalha o sistema de recompensa, né? Então, o Parkinson, ele tem falta de dopamina. Na esquizofrenia existe um excesso e uma disfunção, uma desregulação da dopamina, que se acumula nas fendas sinápticas, tá? Existe a não degradação da dopamina, vai se acumulando ali, e esse acúmulo e não degradação da dopamina faz com que a pessoa tenha alucinações, surtos psicóticos, desenvolva ideias delirantes, tudo devido ao excesso de dopamina. Esse desequilíbrio com outros neurotransmissores também vai influenciar a serotonina, o GABA, o glutamato e a noradrenalina. Por que a serotonina? Serotonina é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. O sistema serotoninérgico ajuda a equilibrar o sistema dopaminérgico, um influencia no outro, então se um está em desequilíbrio, vai automaticamente influenciar o sistema do outro, tá? Que mais? Então, o excesso de dopamina no sistema mesolímbico. A gente fala que há um excesso de dopamina, mas funciona assim, o cérebro, ele tem várias partes, né? Então, a dopamina, ela vai estar em excesso em algumas partes e em outras partes ela vai estar faltando. No quadro da esquizofrenia, ela tem um acúmulo no sistema mesolímbico, né, que é o responsável pelas alucinações, especialmente as auditivas, os delírios e os pensamentos desorganizados, né? Quando essa deficiência de dopamina é no sistema mesocortical, vai estar associada aos sintomas negativos, que é a apatia, a anedônia. A anedônia também está presente em outros quadros, outros transtornos, como bipolaridade, depressão maior. E a anedônia é a incapacidade de sentir prazer. A pessoa não tem motivação, não tem gosto pela vida. Também ainda no sistema, o excesso de dopamina, a deficiência de dopamina no sistema mesocortical, porque ela vai estar em excesso em umas partes e em deficiência em outras partes. A deficiência no mesocortical traz apatia, anedônia e dificuldades cognitivas de concentração, atenção e resolução de problemas abstratos. A deficiência de dopamina também pode contribuir para déficits no funcionamento executivo de processos mentais que envolvem planejamento e tomadas de decisão. Tá? Outro neurotransmissor que está presente no quadro é o glutamato,
Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro e está envolvido em processos cognitivos. Sabe aqueles desenhos animados quando o personagem tem uma ideia, uma lâmpada se acende e a pessoa fala eureka? Então, esse é o glutamato. Ele é um neurotransmissor excitatório, né? Ele faz a ativação de processos cognitivos e também é responsável pela aprendizagem e memória. A disfunção tem sido associada à esquizofrenia, especialmente em relação aos sintomas negativos e cognitivos. A teoria do glutamato explica que a hipóxia do glutamato ou hipofunção dos receptores de glutamato em determinadas áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, pode levar a déficits cognitivos e sintomas negativos, como dificuldade de concentração, raciocínio prejudicado e falta de motivação. Então, o córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que nos torna humano, que faz a gente ter um pensamento mais refinado, mais racional, mais, digamos, um pensamento racional mais refinado. Então, o déficit do glutamato causa uma hipóxia no córtex pré-frontal. A gente já sabe que é muito comum pessoas que desenvolvem a doença mental da esquizofrenia, ela tem uma hipóxia no córtex pré-frontal, que é o quê? Uma baixa de oxigênio, uma falta de oxigênio, entendeu? Então, eu aconselho exercícios de respiração e yoga, pode ser de grande ajuda para esse quadro, né? E isso é o glutamato, é o responsável, né? Nesse caso, é o glutamato, né? Que causa uma certa inativação do córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal também é onde está a capacidade da gente se fazer conexões sociais, da gente perceber as emoções do outro e da gente também ter empatia. Também são coisas relacionadas às funções do córtex, né? Concentração, raciocínio lógico, motivação. Os receptores do glutamato são responsáveis pela sinalização excitatória do cérebro. A deficiência nesse sistema pode contribuir para a capacidade de processar corretamente informações e para a desconexão entre diferentes áreas cerebrais, o que poderia estar associado aos sintomas cognitivos e negativos. Então, o que acontece? Como há existe uma baixa motivação, uma apatia, uma anedônia, que é a falta de sentir prazer, a falta da capacidade de sentir prazer. Então, a gente vai observar no quadro que é muito comum esses pacientes, eles tentarem buscar uma recompensa, né, nessa desmotivação, através do abuso de substâncias como a cafeína, o uso da nicotina, o tabagismo, é muito comum isso. Tentar essa recompensa através do abuso de substâncias, então é bom ter cuidado nesse sentido. Neurotransmissor serotonina. A serotonina tem um papel regulador na modulação de diversos neurotransmissores, incluindo a dopamina. Em esquizofrenia, acredita-se que a serotonina também contribua para o quadro clínico, especialmente no controle de sintomas. Isso porque o sistema serotoninérgico ajuda a modular a atividade dopaminérgica, especialmente em áreas da emoção e motivação. O desequilíbrio entre esses sistemas contribuem para os sistemas psicóticos da esquizofrenia. Então, outro neurotransmissor envolvido no quadro é norepinefrina ou noradrenalina, mesma coisa. A noradrenalina desempenha um papel na esquizofrenia, embora de forma menos destacada do que a dopamina e o glutamato. Ela está envolvida nas respostas ao estresse e na regulação do humor,
Acredita-se que um desequilíbrio no sistema de noradrenalina possa contribuir para os sintomas de ansiedades e os sintomas emocionais da esquizofrenia, tá? A disfunção da noradrenalina também pode estar associada a dificuldades cognitivas, de atenção e afeta ainda mais o funcionamento diário dos indivíduos da esquizofrenia. Contribui na apatia, né? Outro neurotransmissor importante, a acetilcolina. É um neurotransmissor envolvido principalmente na memória, na aprendizagem e na atenção. A disfunção colinérgica, ou seja, da acetilcolina, contribui para déficits cognitivos de atenção em pessoas com esquizofrenia. Pesquisas sugerem que déficits na atividade colinérgica podem agravar as dificuldades de concentração e de memória observadas em muitos pacientes. Então, a gente tem outro neurotransmissor também, que é o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o neurotransmissor inibitório do cérebro, que é o que acalma, abaixa a atividade neural, tá? Estudos sugerem que a disfunção do GABA contribui para a desregulação de sinais excitatórios e inibitórios no cérebro, que pode estar relacionados aos sintomas da esquizofrenia. Então, a gente vai ter também outras teorias etiológicas, como a esquizofrenia como um distúrbio do neurodesenvolvimento, que a medicina vai trazer essa teoria, né? Que alguns estudos sugerem que eventos perturbadores podem afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central durante o desenvolvimento embrionário do feto, durante a vida intrauterina. Alguns exemplos são má nutrição do feto devido à vulnerabilidade social da mãe, desnutrição, falta de glicose, falta de iodo, falta de ferro, hipóxia, algum acidente por exemplo, algum acidente que causou hipóxia, e a hipóxia é a falta de oxigênio. Isso afetou o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central. Existe essa teoria que explica também, tá? Inanição materna no primeiro trimestre da gravidez, nascimento prematuro. Quanto mais prematuro o feto, ele nasce, mais provável de desenvolver complicações no parto. Também podem influenciar o sistema da esquizofrenia. Então, entre as teorias psicológicas, nós temos algumas teorias psicológicas que explicam o surgimento da esquizofrenia como resultado de interações familiares patológicas. Algumas escolas psicológicas de psicologia vão trazer o conceito da mãe esquizofrenogênica, como Erich Fromm e Reich, que introduziram essa ideia, né? Devido a estudos epidemiológicos, mostrou-se que grande parte dos pacientes com esquizofrenias sofriam hostilidade por parte dessa mãe. E aí isso seria uma disfunção, uma família disfuncional devido a essas relações, essas interações familiares, né? Hostilidades, humilhações, quando a pessoa está numa infância, né, uma idade muito reduzida, comportamentos maternos de rejeição, hostilidade, agressividades observados em mães de pacientes com esquizofrenia, e seria essa uma explicação causal, né? Essas interações familiares disfuncionais, a ideia da mãe esquizofrenogênica, né? Para a psicologia e para a psicanálise, a esquizofrenia ela é uma cisão, uma desfragmentação do aparelho psíquico, tá? Trazendo perda de vontade, despersonalização, que é uma
que é um conceito da psicologia que é muito presente, tá, no quadro, a despersonalização do ego. A pessoa vai perdendo a identidade, ela não tem uma forte identidade do eu. Existe uma cisão, uma fragmentação no aparelho psíquico dela, tá? Uma cisão da personalidade, com perda paulatina de personalidade e desintegração do ego. Uma não estruturação do eu, que afasta o paciente da realidade. Assim que vai enxergar algumas escolas de psicologia como a psicanálise, né? E ela também afirma a psicanálise também afirma que experiências traumáticas na fase oral podem levar à esquizofrenia. Observações importantes o início da doença. Pode começar na infância, a adolescência até os 25 anos se manifesta. Após os 30 anos é mais raro, mas também pode acontecer até o diagnóstico pode vir até depois dos 40, embora seja mais raro. E o prognóstico é melhor. Quanto mais tardio, melhor prognóstico. Manifestação tardia tem melhor prognóstico. Vulnerabilidade social é um fator importante e desencadeante. Situações de extrema pobreza, inanição, também servem como fatores desencadeantes. Uma curiosidade é que a esquizofrenia ela é mais comum que Alzheimer e esclerose múltipla. Vários distúrbios, incluindo distúrbios da tireoide, tumores cerebrais, distúrbios convulsivos e outros transtornos cerebrais. Isso durante a gravidez, tá? Pode causar sintomas. Porque eu sei que quando a mãe ela tem diabetes, a mulher tem diabetes, durante a gravidez isso pode ser um fator desencadeante, tardiamente, né? Depois a criança vai manifestar a esquizofrenia. E alguns distúrbios, como a tireoide, tumor cerebral, distúrbios convulsivos e outros transtornos cerebrais, podem causar sintomas similares aos da esquizofrenia. Então, uma desregulação hormonal da tireoide pode causar alguns sintomas parecidos com a esquizofrenia. Bipolaridade também, transtornos de depressão maior também pode causar, tá? Em geral, os sintomas da esquizofrenia pertencem a 4 categorias principais: sintomas positivos, negativos, desorganização e comprometimento cognitivo. Sintomas negativos. Os sintomas negativos envolvem uma diminuição ou perda das funções emocionais e sociais normais. Eles incluem os seguintes: a redução da demonstração de afeto, a pobreza discursiva, né? Pobreza no discurso, vazio interior, anedônia, diminuição da capacidade de sentir prazer. E a pessoa tem pouco interesse nas atividades que anteriormente realizava e gostava, né? Ela perde o interesse. A insociabilidade, que é a falta de interesse em relacionar-se com outras pessoas. Desorganização do pensamento, comprometimento cognitivo. O suicídio é de 5 a 6% maior. O suicídio tá entre 5 a 6% das pessoas que têm esquizofrenia, elas cometem suicídio, tá? 5 a 6%. 20% vai tentar e uma quantidade muito maior tem pensamentos suicidas significativos. O suicídio é a principal causa de morte prematura em pessoas jovens com esquizofrenia e é um dos principais motivos pelos quais a esquizofrenia causa uma redução de 10 anos no tempo de vida médio. O risco de suicídio é maior em jovens do sexo masculino com esquizofrenia.
Mas o suicídio, ele é um risco que ele está presente também em todos os transtornos mentais, não só na esquizofrenia. Também vai estar presente na depressão, num risco maior, na bipolaridade, no alcoolismo, no abuso de substâncias, né, que é a adição. Também são transtornos psiquiátricos. Então a gente deve ter, por isso, uma atenção cuidadosa com isso, né, com esses temas, com esses problemas de saúde, porque pode levar a risco maior de suicídio. Então, outra coisa muito interessante é a violência. As pessoas tendem a achar que pessoas com esquizofrenia têm uma violência, um grau de violência maior que o restante da população mundial. Isso não é verdade. A violência, o grau de violência de um indivíduo, ele independe da esquizofrenia. As pessoas acham assim, é um louco, é um psicopata, é um esquizofrênico. Psicopatia e esquizofrenia são coisas totalmente diferentes, tá? O grau de violência de um indivíduo não significa que ele tem esquizofrenia, e uma pessoa esquizofrênica não significa que não vai ter violência ou que vai ter mais violência, tá? O que acontece é que quando a pessoa está em surto psicótico, devido às ideias delirantes, que ela pode se sentir perseguida. Então, ela pode desenvolver uma violência como resultado de uma tentativa de autoproteção, porque ela tem a ideia delirante, uma alucinação de que ela vai ser morta e para ela não ser morta, ela vai e ataca. Isso pode acontecer, embora seja mais raro, tá? Então, é muito importante salientar que o nível de violência de um indivíduo não está relacionado porque é um psicopata, matou tantas pessoas, é um esquizofrênico. Não tem nada a ver, tá, gente? Isso é um preconceito, é ignorância dos termos médicos. Vamos esclarecer isso aqui. Tipos de existem também os tipos de esquizofrenia, embora tá um pouco ainda a tendência é entrar em desuso essa classificação, porque os quadros, como eu falei, em diferentes surtos psicóticos, não significa que ela vai ter todos os sintomas, e em cada surto psicótico não significa que ela vai ter os mesmos sintomas. Então, essa diferenciação, essa classificação é só para você ter uma noção. Por exemplo, a paranoide, né, caracteriza principalmente por delírios persecutórios, alucinações e agressividade. Mas não significa que os outros também, em algum momento, não possa ter um pouco de paranoia, entendeu? Mas na esquizofrenia paranoide, o quadro principal é esse. Na esquizofrenia hebefrênica vem de adolescente, começa o quadro na adolescência e se caracteriza por respostas emocionais superficiais, isolamento social e embotamento afetivo. Como eu falei, quanto mais cedo, pior prognóstico. Quanto mais o diagnóstico é tardio, melhor prognóstico. A catatônica é a pessoa que fica calado no seu próprio mundo. Pode ter movimentos estereotipados. É a pessoa que não fala, não conversa, não tem interação social. Catatônica. Flexibilidade séria também é outra característica. O que é a flexibilidade séria? É quando a pessoa fica horas numa posição sem se mover, e quando ela se move, ela tá se movendo de uma forma assim dura, como se alguém tivesse tirando ela daquele movimento, como se ela tivesse sendo forçada a fazer o movimento. Isso é uma flexibilidade séria. Fica horas no mesmo movimento, e quando se movimenta tem um movimento corporal rígido. E a indiferenciada, que agrupa características presentes em todos os tipos, tá? Então, esse foi a minha explicação do tema, né, desse transtorno, dessa doença mental grave, que é a esquizofrenia. E diferenciando da mediunidade, elas podem ocorrer
concomitantemente, elas são independentes. A pessoa pode ter esquizofrenia e não ter mediunidade, pode ter mediunidade e não ter esquizofrenia, e elas podem ocorrer também simultaneamente. A linha que separa mediunidade, contatos com a espiritualidade e um transtorno mental é uma linha tênue. A pessoa que não tem uma higiene de espiritualidade, que não tem uma disciplina, que não segue, não cuida da sua parte espiritual, não tem uma higiene, né, espiritual, ela tende também a desenvolver transtornos, principalmente se ela tiver esse quadro que é caracterizado de mediunidade, tá? Importante frisar que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia traz a dimensão espiritual como uma forma de saúde. A saúde engloba todas as dimensões do ser humano, a dimensão psicológica, física, afetiva e também a dimensão espiritual. Então, essas situações que a gente vê em alguns cultos de matriz africana, no espiritismo kardecista, a OMS já hoje em dia traz na psiquiatria, que não significa que seja um quadro psicótico, um quadro delirante, mas é apenas parte da realidade, da dimensão espiritual daquela cultura. Então é importante a gente diferenciar isso, tá? Então eu trouxe aqui um conceito de acordo com o espiritismo kardecista, que tenta explicar isso de uma forma mais dialética, dialógica e científica, né? A mediunidade é o fenômeno através do qual uma pessoa que é chamada médium transmite e recebe comunicações de espíritos e outras entidades não físicas. Esse fenômeno pode envolver uma variedade de formas, como a psicografia, que é a escrita mediúnica, a psicofonia, que é quando a pessoa fala através do chakra do Vishuddha, né, o chakra da garganta, que a pessoa dá passagem, como fala na Umbanda, ela fala o que o espírito está dizendo, ela retransmite aquilo ali. Ela serve como um mediador, né? Os xamãs também têm essa questão do transe xamânico. Ele é um mediador do mundo espiritual com o mundo físico. A vidência, que é a capacidade de ver entidades espirituais, prever eventos que vão acontecer no futuro através de sonhos, etc. Aí a gama dos estudos da espiritualidade já é bem ampla também, né? Já é um tema bem profundo. Então a mediunidade, ela tá ligada à comunicação com o mundo espiritual e ela faz essa ponte com o plano material, né? É um tema central do espiritismo, abordado em diversas tradições religiosas e espirituais. Então, o que eu queria falar? O que o livro dos Espíritos de Allan Kardec vai trazer o conceito de mediunidade, tá? Allan Kardec, que foi um professor francês, que ele é o codificador do espiritismo, ele traz o conceito de mediunidade na obra dele, o Livro dos Espíritos. Ele tem várias obras, mas um dos conceitos, né, de mediunidade, ele vai abordar, tá no Livro dos Espíritos dele. Ele define a mediunidade como uma faculdade natural que permite ao ser humano perceber ou se comunicar com espíritos. Afirma que todos possuem, em maior ou menor grau, a capacidade de ser médium. Então, algumas pessoas, elas têm até uma sensitividade, mas elas nem se dão conta. Às vezes, elas captam o pensamento de outra pessoa e pensa que é dela. Isso também é uma questão de mediunidade. Saber diferenciar o que é seu, o que é do outro, também é um trabalho interno, importante na espiritualidade. O livro descreve as várias formas de mediunidade, como de cura psíquica, psicografia, psicofonia,
Além disso, Kardec classifica os médios em diferentes tipos de acordo com sua aptidão e habilidade. Mediunidade, entre aspas, é, portanto, um dos meios de comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal. Ela está subordinada às leis naturais e é uma faculdade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, 1857. Já no Livro dos Médiuns, também do Allan Kardec, ele vai trazer o conceito de mediunidade e tipos de médiuns. Nos Livros dos Médiuns, Kardec faz uma análise mais detalhada das diferentes manifestações mediúnicas e descreve os tipos de médiuns, como os médiuns de efeitos físicos, os médiuns de efeitos intelectuais e os médiuns intuitivos. A obra também discute como os médiuns devem se comportar para evitar enganos e preconceitos, além de se destacar a necessidade de disciplina, moralidade, para aqueles que desejam desenvolver suas faculdades mediúnicas de maneira séria, para que você não seja alvo de espíritos embusteiros, né? Malfazejos, obsessões, para você educar seu aparelho psíquico, educar suas energias mediúnicas e utilizar esse ectoplasma, que é essa energia da melhor forma, né? Para que você, não havendo um desequilíbrio das suas faculdades mentais, né, possa vir a desenvolver um transtorno mental, que isso acontece. Muitos médios sem um trabalho espiritual, sem uma disciplina, isso tô dizendo, é qualquer caminho espiritual, tá? Não significa que você vai ter que pertencer ao espiritismo, ou ao catolicismo, ou ao protestantismo, não. Você tem que ter uma disciplina espiritual, cuidar das energias espirituais, da sua dimensão espiritual, que a OMS reconhece como dimensão do ser humano, seja através de qualquer escola doutrinária, seja através do budismo, da melhor forma que te convém você trabalhar as energias espirituais, tá? Isso influencia na sua saúde mental e psíquica. Eu tô trazendo aqui o exemplo do Allan Kardec, porque foi o primeiro intelectual ocidental que se preocupou em codificar esses temas que eram tabus, porque as religiões judaico-cristãs que são predominantes no Ocidente enxergam isso de uma maneira estereotipada. Então ele foi um pesquisador sério dessa área que trouxe esclarecimentos nesse sentido, e a gente não pode ignorar, né? Tem o seu valor. Os médiuns são intermediários entre os espíritos e os homens. Sua função é servir como instrumento para a comunicação do plano espiritual, plano material, sendo por isso importantes para o progresso moral e intelectual da humanidade. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, 1861. A gente também tem, dentro do espiritismo, um grande médium brasileiro, que é foi o Chico Xavier, né? Num livro que ele, junto com Valdo Vieira, Mediunidade, os caminhos da comunicação espiritual, ele traz um conceito de mediunidade, tá? Esses dois, tanto o Valdo Vieira quanto o Chico Xavier, escreveram esse livro em conjunto, né? Eles exploram a mediunidade sob a ótica do espiritismo e enfoca como a mediunidade é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem ou para o mal, dependendo da moral e dos sentimentos do médium. É o que a apometria vai chamar dos magos negros, se você faz um mau uso, né? O rosacrucianismo também vai abordar esse tema, o uso de energias espirituais, poderes espirituais, vidência, de forma negativa, de forma a prejudicar o livre-arbítrio de outra pessoa, de forma a se beneficiar, tirar uma vantagem, é magia negra, e você vai estar atraindo energias negativas que vão estar em consonância com aquelas atividades suas, né? Magos negros, trevosos, enfim, coisa ruim, tá?
Os autores discutem o desenvolvimento e a responsabilidade do médium, além de alertarem sobre a importância de se manter a fé e a humildade no exercício da mediunidade. A mediunidade é uma dádiva divina, abre entre aspas, mas que requer cuidado e responsabilidade. O médium é, antes de tudo, um trabalhador da caridade. Chico Xavier e Valdo Vieira, em Mediunidade, Os Caminhos da Comunicação Espiritual, 1980. Mediunidade e Espiritismo, de Valdo Franco, outro médio, grande médio do espiritismo brasileiro também. Ele traz o conceito de mediunidade, segundo Divaldo Franco, né, que é um dos maiores médiuns e divulgadores do espiritismo. Define a mediunidade como a faculdade que permite o ser humano ser intermediário entre o físico e o espiritual. Para Divaldo, a mediunidade é um instrumento de aprendizado e evolução, sendo a responsabilidade espiritual que exige, antes de tudo, disciplina e moralidade. Ele enfatiza que a mediunidade deve ser usada para fins elevados, visando o bem-estar coletivo e o progresso moral. Ele vai dizer, abre aspas, mediunidade é a faculdade de estabelecer uma ligação direta entre os espíritos e os homens, sendo um meio de esclarecimento, consolo e aprendizado. Divaldo Franco, Mediunidade e Espiritismo, 2001. Que assim, o kardecismo ele vai trazer essa abordagem da mediunidade como uma missão, o dever, o servir da caridade, né? Como uma forma também de quitar dívidas pregressas, kármicas, de vidas passadas, e como uma missão também para fazer o bem, né? Uma forma de evolução espiritual também, para você estar servindo como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, para trazer a luz para esse plano, ajudar a trazer a luz, a cura, a caridade, né? É uma forma de evolução e é uma missão também. Então, o kardecismo tem essa visão, né? Tem outro autor que se chama Hercílio Mais, através do livro A Mediunidade e Suas Diversas Formas, né? Para ele, o conceito de mediunidade nesse livro, o Hercílio ele discute as diversas formas de mediunidade, como cura, intuitiva, clarividência, psicofonia. Também oferece um enfoque psicológico sobre como os médiuns se relacionam com suas faculdades, como podem trabalhar para aprimorar seus dons, como devem lidar com as influências espirituais. O Hercílio considera a mediunidade uma verdadeira ciência, sendo uma área que exige estudo contínuo e autoaperfeiçoamento para o médium. Então, abre aspas, a mediunidade é uma faculdade essencialmente humana, que, quando orientada para promover a evolução espiritual tanto do médium quanto daqueles que se beneficiam da sua comunicação. Hercílio Mais, em A Mediunidade e Suas Diversas Formas, 1996. Outro livro muito bom, psicografado pelo Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, é O Espírito da Verdade, que ele traz como conceito de mediunidade. O Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, ele trata a mediunidade como um processo de evolução espiritual e esclarecimento. Destaca que a mediunidade é uma faculdade que deve ser usada com discernimento, seriedade e amor. É o servir, é a caridade, né? A obra foca no papel do médium como um instrumento do bem, alertando sobre os perigos do ego, da vaidade no exercício mediúnico. Abre aspas. A mediunidade não é um privilégio, mas uma missão. O médium é um instrumento no plano espiritual e por isso deve se manter em vigilância constante para não cair na vaidade ou nas tentações do mundo material. Emmanuel, O Espírito da Verdade, 1953. Então, para fechar, esses foram alguns livros da minha pesquisa sobre mediunidade, tá? Eu trouxe o conceito, segundo a ciência, a psiquiatria, a medicina, da esquizofrenia. Trouxe os conceitos da mediunidade, segundo a escola do espiritismo kardecista. Disse que esses dois fenômenos podem ocorrer simultaneamente e que um não é excludente do outro. E que quando a pessoa tem a manifestação da mediúnica, né, ela tem que ter uma higiene espiritual, ter uma disciplina espiritual, porque a linha é tênue. Se ela não cuidar da espiritualidade, ela pode vir a desenvolver algum transtorno
Então eu achei super importante esse tema, tá? Quis trazer esse esclarecimento. Se você conhece uma pessoa que tá em dúvida, tá passando por alguma situação assim, seja de saúde, seja espiritual, alguma emergência espiritual, como diz o Grof, que é um psicólogo, o Stanislav Grof, né? Que é um psicólogo que traz esses temas também da espiritualidade. Então, encaminha, deixa teu comentário aqui embaixo, tá? Vou ter maior prazer em responder suas dúvidas e me segue, tá bom? Então, até mais. Agradeço se você ficou até aqui e boas curas, bons aprendizados aí para todos.